Nós vamos, nesse momento, antes de iniciarmos a palavra de Deus, eu queria apresentar duas pessoas em oração agora, porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo e temos, por parte dele, a autoridade e o direito e a liberdade de solicitarmos dele algo que queremos. Ele nos disse que poderíamos pedir a ele em nome dele. Então eu queria apresentar duas questões para você. Josué, um recém-nascido, que recebeu um diagnóstico de poucos dias de vida. Então foi solicitado que suplicássemos diante de Deus pela vida de Josué. E eu também queria apresentar a vida da Miriam, que também tem passado por um quadro clínico difícil. Então, nesse momento, nós como igreja vamos orar por essas duas pessoas, a Miriam e o Josué. Amém? Louvamos o teu nome nessa noite. Nada temos a oferecer a essas pessoas. Não temos poder, não temos condições, mas o que temos nessa noite é a permissão de entrarmos na tua presença e suplicarmos por essas pessoas em nome de Jesus. Nós queremos apresentar nessa noite, Pai, a vida do Josué e este diagnóstico terrível. Não é fácil para pais receberem uma palavra tão dura como esta. Não sabemos totalmente como está este quadro, mas nós entendemos que Tu pode fazer infinitamente mais além daquilo que te pedimos nessa noite, além daquilo que te suplicamos nessa noite. A Zenaide compartilhou conosco nessa noite dos momentos em que ela passa por vales de sombra, de angústia e de morte, mas são quase mortes. Então nós temos testemunhos que Tu pode reverter quadros diagnósticos que aos nossos olhos são impossíveis. Mas o que é impossível para mim, o que é impossível para todos nós, o Teu Filho disse: nada é impossível para Ti. Então nessa noite nós apresentamos a vida do Josué, nessa noite nós apresentamos a vida da Miriam, e nós, na autoridade que existe no nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade, nós repreendemos na autoridade que há no nome de Jesus toda a ação maligna, nós repreendemos na autoridade de Jesus toda a investida, nós declaramos que os protocolos médicos serão um sucesso, nós declaramos que a Tua bondade pode os alcançar. Nessa noite nós confiamos em Ti, nessa noite nós entramos diante do Teu trono, nós apresentamos a nossa súplica, nós apresentamos o nosso clamor, nós concordamos contigo nessa noite, que Tu podes fazer infinitamente mais, além daquilo que te pedimos, além daquilo que te solicitamos nessa noite. Tu és um Deus que cura, Tu és um Deus que ainda está vivo, Tu ainda é um Deus que responde à oração do justo, e aqui há um grupo de justos, aqui há pessoas que intercedem por outros. Não somos melhores, mas confiamos plenamente na Tua graça. Nós decretamos, nós profetizamos, nós concordamos com a Tua vontade nessa noite. Que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.
Você está aí comigo? Vamos orar. Pai, hoje nós queremos compartilhar algo pesado que está dentro do nosso coração. Nos dá a capacidade de transmitirmos a Tua vontade. Nos dá a capacidade de transmitirmos aquilo que Tu colocou no nosso coração. Dá capacidade à Tua igreja a entender as palavras que vamos pronunciar nessa noite, Pai. Toca-nos profundamente nessa noite. Nos mostra a realidade de tudo que vamos compartilhar nessa noite. Abre a nossa mente, abre o nosso coração. Espírito Santo, eu não tenho capacidade de convencer, eu só tenho capacidade de transmitir. Por isso eu preciso muito da Tua ajuda nessa noite. Por isso que o nosso olhar esteja atento a Ti. Que os nossos olhos estejam colocados no trono da graça nessa noite. Que o nosso coração e a nossa mente esteja voltado para o Senhor Jesus nessa noite. Que toda distração cesse nessa noite. Que toda ansiedade do coração cesse nessa noite. Habita entre nós nessa noite. Fala conosco de uma forma especial nessa noite. Acalma o nosso coração nessa noite. Nos faz enxergar o que devemos enxergar nessa noite. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você desse uma olhada nessas fotos que eu vou projetar aqui rapidinho. Pega a toalha. A toalha. Marcos, tu enviou aquele PowerPoint? Obrigado. Não tem problema. Dá tempo? Então eu conversei com você sobre isso, sobre essa questão de Deus ser amado de todo o coração. Falei para você que às vezes nós nos enganamos com essa questão, porque muitas vezes estamos nos relacionando com as coisas de Deus e não diretamente com o próprio Deus. Nós amamos muitas vezes sem perceber aquilo que Deus pode fazer por nós ou através de nós, e muitas vezes nos esquecemos de amá-lo como Ele deve ser amado. Na sequência, eu comecei a conversar com você sobre o resultado disto. O amor vai levar-nos a uma devoção. Ele vai nos conduzir a ser devotos a Deus. Amamos, começamos agora um relacionamento com Ele e começamos a praticar com Ele uma vida, a desenvolver com Ele uma vida, a se envolver com Ele em uma vida e devotar a Ele todo o nosso coração. Agora nós desejamos, queremos, é necessário buscá-lo, ser parecido com Ele. Então isso vai transformando o nosso comportamento, isso vai transformando a nossa vida e nós temos uma devoção. Quando você caminha dentro desse ambiente, esse ambiente ele é bom, ele é legal, existe verdadeiro amor, existe verdadeira paixão, existe verdadeira devoção, é natural que você caia no terceiro ambiente, que você seja encaminhado para o terceiro ambiente. Aí eu gostaria que você olhasse essas fotos.
Aqui eu tenho dois grupos religiosos famosos. Eu tenho um grupo chamado as Testemunhas de Jeová e um grupo de Mormons. O que você consegue enxergar nessa foto? Essa é a minha primeira pergunta a você. Eu queria que você pensasse um pouquinho. O que você está vendo nessas fotos? O que ela te comunica? Veja essa segunda foto. Aqui é um grupo de muçulmanos. No seu devocional diário, nas suas orações diárias, são 5 orações ao dia. Eles se dobram, fazem a sua confissão de Alá, diante de Alá, voltado para Meca, aonde está lá o templo religioso dos muçulmanos. Você tem ali uma mãe ensinando o Corão à sua filha. O que você consegue ver nessas fotos? Essa é a quarta foto. O que você consegue enxergar aqui? Você talvez não conheça esse grupo, né? Esse grupo é chamado o Colo de Deus. Colo de Deus é um grupo católico. Olha o que o Colo de Deus proclama. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Maria não está morta. Se você entrar numa página como a do Colo de Deus, você vai ficar espantado, porque a semelhança com as igrejas evangélicas contemporâneas, ela quase que é idêntica. O problema é que no centro do culto, da devoção deles, está Maria. Mas eu queria perguntar para você, o que você está enxergando em tudo isso? Hã? Alguém dá uma dica aí? Devoção, o que mais? Hã? Fidelidade, o que mais? Amor, fidelidade, amor, devoção, o que mais? Todos eles estão em uma missão. Todos eles estão em busca de alguém para comunicar a este alguém aquilo que eles acreditam. Eles estão em uma missão. Eles estão em constantes missões. E eu não estou aqui para constrangê-lo, muito menos para amedrontá-lo. Eu só estou aqui tentando mostrar para você o que eles estão fazendo. Aí eu tenho uma pergunta para você. Essa é uma frase, uma fraseologia, uma oração do Instituto Cristão de Pesquisa, que trabalha com todo tipo de grupos religiosos, fazendo uma pesquisa ampla. Então, a pergunta que este grupo faz para nós, que vamos consultar todas as pesquisas que eles realizam dentro dos grupos religiosos no Brasil, eles perguntam para mim, eles perguntam para você: você estaria disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? O que eu apresentei para você é um grupo que acredita ter a verdade. Eu não estou discriminando, não estou desrespeitando o culto dessas pessoas, eu não estou dizendo que elas não podem fazer o que estão fazendo, eu estou só mostrando para você que a verdade a qual eles acreditam os movimenta a fazer uma missão. Eles estão fazendo aquilo que eles acreditam ser verdade. Eles estão realizando missões dentro do ambiente deles, porque eles acreditam naquilo que estão transmitindo a eles.
Eles estão dispostos a passar dias como voluntários mórmons em países que nunca são seus países. Voluntários. Você pega esse grupo de testemunhas de Jeová, eles estão na feira, eles estão em frente a um supermercado, eles estão na praia, eles estão em frente a um ponto voluntário, apregoando aquilo que eles acreditam, pregando sobre aquilo que eles acreditam. Você vai num ambiente entre muçulmanos, eles estão lá querendo convencer você que aquilo é verdade. Eles estão orando 5 vezes ao dia, eles estão dispostos a se dobrar aonde eles estiverem para proclamar ou para se colocar diante de Allah e fazer a sua oração. Eles acreditam naquilo que eles confessam, eles acreditam naquilo que estão dizendo, eles acreditam naquilo que um dia foi informado a eles. Então a minha pergunta para você nessa noite é a mesma pergunta que o ICP faz. Você estaria disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Se você ver o engajamento do grupo de jovens do colo de Deus, você fica impressionado com o engajamento, com a vontade, com o desejo de levar aquela coisa a acontecer. E no centro da adoração, a Maria está lá. Se você tiver maturidade, se você não for ficar impressionado, eu corro o risco de dizer, vai lá e veja você mesmo com seus próprios olhos. Como aquilo é muitas vezes para mim e para você chocante. O empenho que se tem, que eu e você sabemos, pela mentira. Abra comigo o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 11 em diante. A Zenaide disse assim no louvor: onde eu estaria se não fosse a graça, a misericórdia e a bondade dele nos buscar? E quando ela falou isso, eu pensei assim, estou no caminho. Estou no caminho. E você vai entender por quê. Porque todo o amor, toda a devoção, ela leva na missão. Amor e devoção que não leva em missões, tem alguma coisa errada. Ou há um problema com o amor, ou há um problema com a devoção. Porque se existe amor e se existe devoção, existe missão. Se não existe missão, alguma coisa está muito errada conosco. Alguma coisa está muito errada com o teu coração, com o nosso coração. Então existe amor, existe devoção, e existe missões, existe missão. E se não há missão, as outras 2 áreas estão comprometidas em algum momento. Elas foram comprometidas, elas estão comprometidas, porque não fomos feitos para ficar em gaiolas. Nós fomos feitos para voar. A nossa religiosidade não é para nos apresentar, é nos aprisionar em lugares. A nossa religiosidade bem desenvolvida é para nos fazer voar. Aí Zenaide disse nessa noite, aonde estaria eu? Aí eu falei, eu tenho a resposta. Porque foi sobre isso que Deus comunicou o meu coração. Apocalipse 20, verso 11, você vai encontrar a resposta.
O apóstolo João diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra fugiu. O céu e a terra fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Um outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo aquilo que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos, todos os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram também os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado segundo ou de acordo com aquilo que tinha feito. Então a morte, o Hades, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele ou aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. A resposta está aqui. Aonde eu estaria? Aonde você estaria? Em um estado de condenação eterna, preparado para ser julgado e lançado dentro do lago de fogo. Essa imagem não temos como descrevê-la, não temos como explicá-la, não temos como imaginar essa imagem descrita nesse texto. O nosso imaginário não tem a capacidade de entender o que significa ser lançado num lago de fogo, preparado por Deus para ali apresentar, ali aplicar a sua ira a todos aqueles que não foram encontrados escrito no livro da vida. As pessoas que não serão encontradas neste livro da vida serão destinadas, serão enviadas a uma condenação eterna, junto com o diabo e os seus anjos. Então a minha pergunta, uma outra pergunta que tenho a você nessa noite, tenho que fazê-la a você nessa noite: você acredita de fato nisso? Você ainda acredita que existirá uma condenação eterna? Isso é real para você? Isso é uma verdade para você? O evangelho que chegou até o seu e o meu coração, ele te comunicou essa realidade? Ele comunicou a você que você estava perdido em um estado de condenação eterna? Esse evangelho do Senhor Jesus Cristo te alertou a tua e a minha real condição. Este evangelho que te foi comunicado te trouxe esta realidade. Essa realidade fez tremer o teu coração e entender qual era a tua e a minha condição.
Ou você conversa sobre isso como se fosse algo que você estivesse discutindo sobre uma notícia do jornal, uma série do Netflix, um vídeo de risadas no Instagram, como se fosse mais um assunto. Tu vê, vai todo mundo lá para um lago de fogo, né? Você entende o que é isso? Você sabe o que é isso? Essa realidade choca o meu e o teu coração? Isso é real para você? As pessoas vão morrer e vão ser enviadas para um destino de condenação eterna. Mas isso choca o teu coração? Isso estremece o teu interior? Isso estremece o teu interior? Isso mexe com você? É a pergunta que você tem que responder nessa noite. O que você está fazendo pela verdade? O que nós, como comunidade, estamos fazendo pela verdade? E qual é a verdade? Todo homem que não estiver inscrito neste livro da vida está condenado a uma eternidade sem Deus. E o que nós estamos fazendo? Mas talvez nessa noite, eu não sou julgador de coração, eu não tenho como julgar corações, mas eu tenho um palpite. Se isso não te incomoda, algo está muito estranho no teu coração. Porque se existe amor, se existe devoção, existe uma missão. Você realmente compreendeu o que é isso? Você realmente compreendeu o que é condenação eterna? Você já parou para pensar sobre isso? Eternamente condenado, sofrendo. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Em Marcos 9, enviados para um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Por toda a eternidade, um lugar de trevas, de agonia, de danação eterna, eternamente sofrendo, dia após dia. Porque não haverá dias após dias. Haverá um estado eterno de sofrimento. Você não verá um dia nascer e um dia findar. Você estará em uma eterna agonia. Você entendeu o que é isso? Você ainda acredita nisso? Você sabia que a maior pessoa, o maior especialista que falou a respeito do inferno foi um cara muito significativo para mim e para você? Você acha que foi Paulo? Você acha que foi Pedro? Você acha que foi João? Que falou, revelou, explicou algo sobre o mundo da condenação? Não. A pessoa que mais falou do inferno foi Jesus. Porque só Deus encarnado tinha condições de falar do que é perdição eterna e do que é vida eterna. Então Ele nos mostrou as duas coisas. Acredita em mim e terá vida eterna. Me rejeite e terá condenação eterna.
E ninguém tem melhor capacidade do que Jesus para falar sobre a eternidade. Então nessa noite eu gostaria de fazer você entender. Eu tentarei ter essa audácia de você entender que você tem uma missão. Mas a primeira questão que você tem que resolver aí no teu coração é se você ainda acredita nisso. Porque se acreditássemos realmente nisto, nós estaríamos proclamando o Evangelho às pessoas. Nós estaríamos orando pelas pessoas. Nós estaríamos buscando as pessoas. A missão não é um projeto que começa comigo. A missão não é um projeto que começa com você. A missão é um projeto humano, não é um projeto humano. A missão não é opcional. A missão começa em Deus. Gênesis capítulo 3 é o start, é o início das missões. É o momento em que Deus resolve nos buscar. É o momento em que Deus toma a iniciativa de buscar aqueles que estavam condenados. Missões não começou ontem, missões não começou um dia, ou 2 anos, ou 10 anos, ou 100 anos, ou 200 anos atrás. Missões começou lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem caiu. Ao cair, Deus fez uma promessa de enviar aquele que pisaria a cabeça da serpente, aquele que destruiria o poder de Satanás, aquele que destruiria o poder do pecado. Em Gênesis 3 você tem um start para missões. E não é um projeto humano. É um projeto que Deus está encabeçando. E foi por coincidência, eu aceitei dar aulas em uma escola de idiomas ligada a missões, e eu aceitei agora no mês de janeiro e fevereiro pegar umas aulas que a minha amiga, minha parceira lá solicitou muito, eu não queria pegar, e o quadro era falar sobre missões. Mas ela não sabia que eu estava desenvolvendo já uma série sobre missões. Então estou lidando com isso há tempos. Missões não é uma opção. Você não tem direito de escolher se você está ou não em uma missão. Porque amor e devoção levará a uma missão. Se o teu amor por Deus, se a tua devoção por Deus não te conduz a uma missão, alguma coisa ficou comprometida no meio do caminho. Eu falo isso com toda a certeza. Alguma coisa comprometeu o teu testemunho diante do mundo. O que só você pode responder nessa noite. Eu não tenho essa condição e esse não é o meu papel. Deus está em uma missão. Deus o Pai amou o seu Filho. Deus o Pai nos amou e enviou o seu Filho. João 3,16. Amou Deus o mundo de tal maneira que o enviou o seu Filho. Amor é missão. Deus amou e enviou. Deus fez uma missão. Deus enviou o Filho em uma missão. Deus o Pai tomou a decisão de enviar o Filho. Essa é a missão do Pai. Mas o Filho tem uma missão. Mateus 18, verso 11, se você quiser deixar anotado aí, o Filho tem a missão de buscar os perdidos, de apresentar aos perdidos um caminho de perdão, um caminho de misericórdia. Ele diz em Mateus 18, verso 11, olha, eu não vim buscar bons, eu não vim buscar saudáveis, eu vim buscar perdidos, eu vim buscar pecadores, eu vim buscar os que estão à beira, à margem.
Eu não vim buscar quem tem justiça própria, quem se sente muito. Eu vim buscar aquele que entendeu que eu sou a única saída de uma condenação eterna. Eu sou a única solução de uma condenação eterna. Só eu tenho poder para perdoar, para restaurar a vida. Só eu tenho essa capacidade. Eu vim em busca de você, perdido. É isso que Jesus veio fazer. Veio buscar perdidos. Como eu, como você, como nós. Se você se achava alguma bolacha assim, a última bolacha do pacote, ou aquela famosa Coca-Cola no deserto, se sentindo alguém muito, muito, muito importante, eu estou aqui para nessa noite te dizer, você não era importante. Você é tão perdido, eu sou tão perdido como qualquer outra pessoa neste mundo. Somos todos condenáveis, somos todos destinados a uma eterna condenação, e a graça de Deus nos alcançou. Foi só isso. Não é porque você é bom, não é porque você se sente alguma coisa. Você não é nada além de um perdido que foi alcançado pela misericórdia e pela graça de Deus. Como disse a Zenaide nessa noite com muita propriedade, Ele veio ao teu encontro, Ele veio ao meu encontro. Imagine a tua condição, imagine se nessa noite Ele tivesse pedido a tua alma e tu não tivesse se encontrado com o Filho dele. Aonde você estaria nessa noite? Você não entendeu a sua condição ainda. Você não é bom. Deus foi bom contigo, Deus foi bom comigo, Deus foi bom conosco, porque nos alcançou, a sua graça nos alcançou. O seu Filho veio buscar o perdido, o André perdido, o André pecador, o André que precisava da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, do poder de Deus, para ser transformado em filho. Não é sobre você, como foi cantado nessa noite. Nunca foi e nunca será sobre você. É sobre um Deus que te amou e enviou um filho. É um filho que aceitou e falou: vou buscar perdidos. E um espírito que está testemunhando, buscando, falando aos corações: se arrependa, se arrependa. Olha para Jesus, olha para o Cordeiro de Deus. Deus está em uma missão, o Pai enviando, o Filho morrendo e o Espírito Santo convencendo corações da única solução possível para um homem sair do seu estado de condenação. Mas a condenação é real para você? Ou isso ainda é um conto? Ou isso aí é uma ideia ainda para você? Ou isso aqui ainda é só mais uma religião como outras religiões? Que no dia que o pastor André me aborrecer, eu vou ali para o outro lugarzinho, eu vou ser budista, eu vou ser espírita. Você acha que isso é uma religião? Você acha que esse ajuntamento aqui é uma religião? Que você pode desligar e ligar a qualquer tempo, a qualquer momento? Isso não é um ajuntamento de religiosos. Isso não é ambiente de estatística para IBGE.
Isso é pessoas reunidas porque tiveram um encontro real com uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso não é um clube, isso não é um ajuntamento religioso. Isso é pessoas que se encontraram porque estavam perdidas e se reúnem nesse lugar para dizer: somente tu é digno do meu louvor, somente tu é digno da minha adoração, porque eu estava perdido e fui achado por ti. Isso aqui não é clube social. Isso aqui não é encontro religioso. Isso não desliga e liga. Isso é comunhão, isso é amizade, isso é relacionamento. Isso é desenvolver-se com Ele em amizade, em comunhão. Mas a pergunta que fica para você nessa noite: isso é real para você ainda? Ou isso é mais uma religião para entrar na estatística do IBGE para você? O que é isso para você? O que é isso para mim? O que é isso para nós? E quando a gente não consegue enxergar as coisas de uma forma clara, tudo que a gente vai executando vai ficando esquisito. Porque a gente está ou estamos em uma missão. Se Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão em uma missão, a pergunta que eu tenho que fazer é: como o Espírito está buscando e testemunhando ao coração dos perdidos, ao coração do pecador? Como é que ele está fazendo isso? Como é que o Espírito Santo está trabalhando? Então essa é a segunda coisa que você precisa saber. É que nós como comunidade, nós como igreja, estamos em uma missão. O nosso ajuntamento, o fato de nós estarmos neste lugar, locado neste lugar, dentro desta área continental, estarmos aqui é por um único motivo: nós estamos em uma missão. Coletivamente, todos nós estamos envolvidos em uma missão. Mateus 28, 19 e 20, está muito claro lá: ide, você e eu devemos proclamar. Batizando, nós devemos batizar. Ensinando, nós devemos ensinar. Fazendo discípulos, nós devemos fazer discípulos. Cuidando. Unidade, o que nós temos batido aqui nessa tecla com vocês. Nós estamos em uma missão, gente. Nós estamos em uma missão coletivamente. Nós temos que pregar o Evangelho às pessoas. Nós temos que conduzir pessoas ao batismo. Nós temos que ensinar as pessoas. Nós temos que discipular pessoas. Nós temos que cuidar de pessoas. E quando fizermos isso da forma correta, da forma saudável, nós continuaremos enviando essas pessoas, para que essas pessoas conquistem outras pessoas e o reino de Deus avance. Nós estamos em uma missão. Você entendeu isso já? Isso não é um passeio. Isso é uma missão. Nós estamos dentro de um ambiente de missões. Nós estamos dentro da missão de Deus. Ser igreja é estar dentro do propósito de missões, que é a ação, o agir de Deus. Deus está trabalhando até os dias de hoje. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Deus está trabalhando, Deus está em uma missão. A pergunta que você tem que responder nessa noite é se essa missão é real para você. A pergunta que você tem que fazer nessa noite
Essa condenação eterna de fato existe. Se você ainda concorda, se você ainda acredita nisso. Se você acredita nisso, você vai entender que nós não somos uma ONG. Se você acredita nisso, você vai entender que nós não somos assistencialismo social. Se você entende isso, você vai entender que nós não somos um clube social. Se você entende isso, ainda que todas essas coisas possam fazer parte da nossa comunidade, mas isso não é o objetivo da nossa comunidade. Porque a ONG, a assistência social, o clube social, o mundo pode dar. Nós não estamos aqui para mudar um momento da vida de alguém. Nós estamos aqui para mudar o destino eterno de alguém. Nós não estamos aqui para dar prato de comida. Nós estamos aqui para livrá-los da condenação eterna. Nós estamos aqui para proclamar o Evangelho, ainda que possamos auxiliá-los socialmente falando. Esta não é, ou este não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é proclamação do Evangelho para todo aquele que nele crê, seja salvo da condenação eterna. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito da mesma natureza, igual, para todo aquele que nele crê. O que diz o texto? Não pereça, mas tenha a vida. Nunca se esqueça, é para não perecer e ter vida eterna. Mas João 3,36 diz uma outra coisa: todo aquele que rejeita o Filho de Deus. Agora presta atenção no verbo. Permanece sobre os tais a ira de Deus. Não é que estão fora, só podem sair debaixo da ira de Deus se o Filho os cobrir com o seu precioso sangue. Enquanto o Filho não cobrir, enquanto não receber perdão, enquanto não for reconciliado com Deus, qualquer ser humano que não confessa o Senhor Jesus Cristo, sobre ele, Jesus disse, permanece a ira de Deus. Permanece a ira de Deus. Dito isso, você tem parcela de responsabilidade. Dito isto, você foi revestido por Deus ao dar a você o Espírito Santo. Atos 1:8. Ficar em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder, para um único motivo: serem minhas testemunhas. Ser cheio, ser templo do Espírito Santo, tem um único motivo: ser enviado para ser testemunha, para ir e proclamar o Evangelho aonde você está, por meio do seu empregador, por meio do seu empreendimento, não importa, aonde você estiver, como foi dito aqui pelo Felipe, você é sal, você é luz,
É sua responsabilidade, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade observar o contexto em que estamos e clamar a Deus pela oportunidade de anunciarmos o Evangelho naquele lugar, para aquelas pessoas. É responsabilidade sua, e Deus vai te cobrar, porque Ele vai pedir conta do sangue que estava na minha e nas tuas mãos. Deus não brinca com a eternidade. Deus não está jogando joguinhos, dados, brincando comigo, brincando conosco. Deus tem levado e leva isso muito a sério. Não foi de graça que Ele deu o Filho, não foi de graça que Ele enviou o Filho, não foi de graça que o Filho foi colocado sobre um madeiro, recebeu sobre Ele a minha e a tua condenação. Isso não foi uma brincadeira. Deus não brincou comigo, Deus não brincou contigo, Deus não brincou conosco. Deus nos deu uma missão. E a pergunta que fica nessa noite é o que você estamos fazendo com o Filho de Deus, com aquilo que chegou a você, aquilo que chegou a mim, esse Evangelho que me alcançou, esse Evangelho que te alcançou, esse Evangelho que nos alcançou. O que nós estamos fazendo com este Evangelho que um dia nos alcançou? Talvez, é só um talvez, você ainda não acredita na condenação eterna. Talvez, é só um talvez, você ainda não leva isso muito a sério. Por isso que o meu clamor nessa noite, o meu clamor nesses dias por vocês, é que Deus te faça enxergar isso. Porque isso eu não posso fazer. Isso não cabe a mim. Isso não é tarefa minha, é tarefa dele. Mas eu posso te alertar nessa noite que tu tem, eu tenho, nós temos responsabilidades diante dele. E ele vai nos chamar para uma conversa. Pense nisso. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz que você é um embaixador do reino de Deus. Você foi cheio para ser uma testemunha. E você foi enviado como um representante, como um embaixador do reino de Deus. Você representa o reino de Deus. Aonde você pisa, aonde você chega, o reino de Deus chega. Aonde você proclama a mensagem do reino de Deus, o rei desse reino se manifesta. Aonde você estiver e aonde você chega, o reino de Deus chega com você. Somos embaixadores do reino de Deus. Eu estou aqui nessa contabilidade como embaixador do reino de Deus antes de ser um contador. Eu sou um enfermeiro. É um embaixador do reino de Deus antes de ser um enfermeiro. Eu sou um sapateiro. É um embaixador antes de ser um sapateiro. Eu sou um vendedor. É um embaixador antes de ser um vendedor. Eu sou um motorista de Uber. É um embaixador antes de ser um motorista de aplicativo. Eu sou um mecânico. É um embaixador antes de ser um mecânico. Eu sou dono de uma empresa. É um embaixador antes de ser dono de uma empresa. Você representa um reino. Você representa o reino de Deus. Deus te enviou a este mundo por meio do teu trabalho, por meio do teu empreendimento, de qualquer outra coisa. Você é um representante do reino de Deus. Você, antes de tudo, está numa missão. Eu só sou uma dona de casa. É uma embaixadora dentro daquele lar, antes de ser somente uma dona de casa. Eu só sou uma cuidadora. É uma cuidadora antes
Você é uma embaixadora do reino de Deus. Ah, eu sou uma professora. Não, antes de ser professora, você é uma embaixadora do reino de Deus. Você precisa entender isso. Deus te deu um comissionamento. Deus te deu uma responsabilidade. Deus te encaminhou em uma missão com Ele. Você está em uma missão. Você foi transformado, e eu vou finalizando aqui. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 9. Texto famosíssimo. O apóstolo Pedro diz que fomos escolhidos, fomos chamados, fomos convocados. Aí ele vai dar a continuidade. Gabriel, projeta a 1 Pedro 2. Obrigado. Vocês, porém, são geração eleita, reinos de sacerdote, nação santa. Ok? Olha as qualidades aí. Povo eleito, sacerdócio santo. Olha que coisa linda. Povo que pertence. Quantos de vocês pertencem a Deus? Levanta aí, quantos de vocês pertencem a Deus? Glorifica a Deus aí, eu pertenço a Ti, Senhor. Agora vamos continuar. Para que você pertence a Deus? Para anunciar as grandezas daquele que te chamou, que te tirou de um lugar de trevas e te colocou no ambiente de luz. Você não foi chamado para a não ser anunciar o Evangelho. Ai, mas isso é coisa de pastor, isso é coisa do missionário. Que esse feitiço, que esse engano seja quebrado hoje na tua vida. Você acabou de declarar para mim, você acabou de declarar diante de Deus, que você é povo de propriedade exclusiva dele. Se você disse isso, ele complementou o resto, para anunciar as grandezas do Senhor Jesus Cristo. Você é povo para anunciar as grandezas do Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? É por isso que esta mesa faz sentido nessa noite. É por isso que esta mesa faz sentido nessa noite. Há um filósofo, e aqui eu queria conversar com você, que talvez não tenha certeza, e aí tenha um pouco de dúvida, ainda, sobre algumas coisas. Blaise Pascal, um famoso filósofo, ele elaborou uma aposta. Porque algumas pessoas diziam para ele que aquilo que ele acreditava era um conto, era um mito, uma coisa que não valia a pena acreditar. Não valia a pena obedecer os mandamentos, não havia... para que isso, Blaise? Para que isso, Pascal? Aí Pascal elaborou uma tese e colocou diante dos seus amigos e disse assim, olha, presta bem atenção. Se eu acreditar no cristianismo como ele diz, e me revela como é, eu ganhei muita coisa, porque eu ganhei a eternidade. Se tudo que diz no Evangelho é verdade,
A minha aposta nele vale muito, eu ganhei a eternidade. Aí ele faz a segunda tese, a segunda proposta, ele diz assim: olha, ainda que não seja verdade, eu, por meio desta mentira, pude ser uma pessoa melhor. E se eu morrer, acabou, não vai dar em nada. Mas eu fui uma pessoa ainda melhor. Aí ele bate a terceira tese. Agora presta atenção. Se isso for verdade, e você não acreditar, você perdeu tudo. E estará em uma eterna condenação. Eu não tenho o que fazer. A gente está apostando. Se isso é verdade, nós ganhamos tudo. Se isso é mentira, até aquilo que você um dia achou que era mentira, não valia nada. Mas se toda a proposta que diz aqui sobre condenação eterna, de fato for uma verdade, quem não creu está eternamente condenado. Você entendeu o que está em jogo nessa noite? Você entendeu em alto e bom som o que está em jogo entre os teus familiares, entre os teus amigos de trabalho, no teu contexto social? Você já parou para pensar o que está em jogo? Os teus amigos, os teus primos, os teus tios, os teus familiares, que ainda não tiveram um encontro com Jesus. E Jesus disse: louco, se nessa noite eu te chamar e pedir a tua alma, o que você vai me dar? Jesus disse: não tema o homem que pode te matar. Antes tema a Deus que pode levar o teu corpo a uma condenação eterna. Queria te conscientizar nessa noite. Louvor. Hoje é uma noite onde nós relembramos, ou estamos trazendo à memória, aquilo que foi realizado ali naquela cruz. Nessa noite você deve ter pego aí o seu cálice e o pão. Nessa noite talvez você tenha lembrado e tenha se dirigido a este lugar para celebrar, para entoar a Ele canções de gratidão, para louvá-lo, para declarar a beleza da majestade dEle nessa noite. Nessa noite talvez você tenha se deslocado da sua casa a esse lugar com essa intenção, ou com qualquer outra intenção. Mas imagino eu que você nessa noite veio a este lugar porque você entende que essa noite é uma noite especial. É uma noite em que você lembra do cálice, que simboliza o sangue, que você lembra deste pão, que simboliza o corpo. Chegou aqui cheio de gratidão, cheio de felicidades. O que é normal, é verdadeiro, é bom.
faz parte da nossa adoração, faz parte do nosso ajuntamento, faz parte do nosso culto, daquilo que oferecemos como comunidade a Ele. Mas eu queria te chamar a uma meditação nessa noite. Eu queria apresentar diante de Deus os elementos agora com você. Senhor, eu consagro os elementos a Ti nessa noite. Eu consagro este pão, eu consagro esse suco de uva, como elementos que simbolizam o Teu corpo e simbolizam o Teu sangue. Nessa noite nós iremos partilhar daquilo que Tu diste, na noite em que Tu ceiava com os Teus discípulos. Tu apresentou o pão e disse a eles: esse é o meu corpo que é dado pelo André. Esse é o meu corpo que é dado pelo Miqueias. Esse é o meu corpo que é dado pelo Pfizer. Esse é o meu corpo que é dado pela Simone. Esse é o meu corpo que é dado por todos nós, por todos vocês. Fazer isto em memória de mim. Relembre isto. Esse é o meu sangue, o cálice de uma nova aliança. Estou afirmando com você, ratificando com você uma aliança eterna. Então Ele está declarando: fazer isso. Lembre-se disto. Lembra-te disto. Eu fiz com você uma aliança eterna. Eu entreguei o meu corpo por você. Eu sofri a condenação por você. Eu morri no teu lugar. Eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu estabeleci uma nova aliança com você. Mas eu queria te chamar a uma meditação nessa noite. Enquanto o grupo de louvor entoa o seu louvor, eu queria que você meditasse. Você está garantido. E os outros? Você bebe nessa noite desse cálice. Você que partilha nessa noite do corpo dele. Mas a questão é: e os outros? Que você poderia atraí-los, que você poderia trazê-los, que você poderia proclamar o Evangelho. E os outros, onde estão? Você está bem, você está garantido, você está salvo, escondido em Cristo Jesus. Mas e os outros? Vale a tua intercessão? Vale o teu investimento? Vale a tua amizade? Vale a tua proclamação? E os outros? Deus continua em uma missão. A pergunta é: você está nessa missão também? Medita nisso, enquanto você compartilha do corpo dele, do sangue dele nessa noite, diante dele, na mesa dele. Conversa com ele aí, reflete, se arrepende, confessa os teus pecados, e se for audacioso, diga: eis-me aqui.